Segunda de Crônicas, capítulo 20, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Amém? Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta manhã, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo. Seja tu bem-vindo, Espírito Santo. Estamos ansiosos, temos sede, nosso coração está aberto. Aqui estamos. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Venha no meio dessa congregação. Venha em cada vida de cada um de nós. Venha em cada família, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, nesse bairro. Vem nessa cidade, vem nessa nação. Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Espírito Santo. Logra naga sul, nebra naga suí de quebranai. Em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, nos ensina e nos direciona e nos conduz, ó Deus, para que o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, possa, ó Deus bendito, vir sobre nós. E aqui nesse texto, a tua palavra nos orienta. Depois de quê? Depois que fizeram o quê? O que eles tiveram que fazer para que o teu Espírito pudesse vir? Obrigado, Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra e entendê-la. Que o Senhor derrama sobre nós espírito de sabedoria espiritual, espírito de inteligência espiritual, espírito de conhecimento espiritual, para que assim, ó Pai, nós possamos, ó Pai bendito, ó Deus, vivenciar, viver, ó Pai bendito, tempos melhores, para a glória, para louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Irmãos, aqui fala que o Espírito de Deus, ele vem sobre a congregação. Que congregação era essa que esse Espírito Santo veio? Se você voltar no versículo 1, Josafá, ele é surpreendido. Josafá, ele foi surpreendido por uma multidão de invasores. Josafá, ele foi avisado que estava vindo sobre Judá. Nessa época, ele era o rei de Judá, e disse que estava vindo sobre Judá uma multidão de inimigos tão grande, muito grande, que foi de repente. Alguém avisou para ele. No versículo de número 2, a palavra diz: então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gade. Olha bem, avisaram para Josafá. Josafá foi surpreendido. Talvez você também já foi surpreendido com alguma mala notícia, né? Ou com algumas ocorrências, coisas desagradáveis, e que você se encontra numa posição que você não sabe o que fazer. Olha o que diz no versículo número 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Olha bem, quando Josafá ouviu que estava vindo esse grande número de inimigos para invadir Judá, disse que Josafá teve medo. Teve medo. Olha bem, Josafá tinha à sua disposição mais de 1 milhão de soldados. Soldados que puxavam a espada, que podia ir para a peleja. Mais de 1 milhão, quase 1.200.000 soldados. Só que disse que ele teve medo. Ele teve medo, e aquele medo disse que fez ele buscar o Senhor. Então entendemos aqui que parece que Josafá tinha
perdido o Senhor. Josafá tinha deixado de buscar o Senhor. O povo estava, porque aqui a palavra não fala porque esses inimigos vieram de repente. Josafá não sabia o motivo porque os inimigos havia vindo contra eles. Mas aqui nós entendemos que ele foi buscar o Senhor. Diz que naquela situação ele teve medo, ele ficou sem saber o que fazer e se pôs a buscar o Senhor. Talvez nós, como pessoa, como família, como indivíduo, pessoalmente, passamos situações, né, ou na família, ou no matrimônio, ou no trabalho, ou na igreja, ou no bairro, ou na nação, situações governamentais, e que você questiona e fala, por quê, né? E você não sabe, você fica, mas isso não é certo, isso não é o correto, eu não estou de acordo, não. Isso, irmãos, aqui vemos que Josafá se encontrou num momento assim, e o que ele fez? Foi buscar o Senhor. Foi buscar o Senhor. Não havia outra saída. Ele não, por mais que ele poderia até ter feito, de repente se fez, mas não está registrado, ter levantado o exército, né? Ter observado os soldados, mandado buscar as armas, né? Mandado afiar as espadas, de repente fez, mas não fala que se fez. Aqui fala que ele foi buscar o Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando nós nos encontramos em circunstâncias parecidas, nós, a primeira coisa que passamos é querer tirar satisfação, ou querer resolver da nossa melhor maneira, que a nossa maneira não é a melhor, mas às vezes nós queremos pôr ela em primeiro lugar e já queremos resolver do nosso jeito, não é assim? Josafá, ele foi buscar o Senhor, era um rei, né? Como já falei, tinha um bom exército à sua disposição, mas diz que ele pôs-se buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá, seria toda aquela tribo. Ele colocou, fez um chamado para jejuar. Então aqui nós vemos que ele foi buscar o Senhor, foi consultar o Senhor, é como nós lemos no início, né? Davi, quando viu que os inimigos vieram, né, para destituir ele, o que ele fez? Segunda de Samuel, capítulo 5, ele foi buscar o Senhor. Assim que ele tinha sido ungido rei, os filisteus se reuniram para matar ele, para destituir ele. Aí o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor, e o Senhor fez o quê? O Senhor se revelou, e Deus falou, não, eles não vão te vencer. Entende? O grande problema nosso é que muitas vezes quando o inimigo se levanta, ou quando as circunstâncias saem, né, as coisas acontecem como nós não queríamos que acontecesse, em vez de nós ir até Deus, ou intensificar a nossa busca, né, nossa oração, e consultar ao Senhor, nós às vezes deixamos. Quando a gente está um problema de saúde, o que a gente faz? Alguém fala, vai no médico, marca uma consulta, não é assim? Marca uma consulta, né? E vai consultar o médico, não é? Às vezes o seu problema, irmão, é o teu problema de saúde, e você tem ido ao médico, e o médico talvez tenha até passado remédio, e a coisa tem piorado mais, ou não tem trazido uma solução. É porque Deus até permitiu para ver se você buscasse ele. Eu não sei dormir essa enfermidade. Meu Deus, eu dormi tão bem. Ontem eu estava tão bem, mas hoje apareceu esse negócio aí. E às vezes, irmãos, Deus até permite para ver se a gente busca ele. Então, aqui fala que Josafá convocou todo o seu povo
para jejuar. E disse o versículo número 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Judá se congregou, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vem gente para buscar o Senhor. De todas as cidades, é como um exemplo aqui, o estado de São Paulo. Vamos dar um exemplo. São Paulo é Judá. E aí o governo de São Paulo faz uma convocação lá na capital para se preparar. E aí vem gente de Sumaré, vai para São Paulo. Gente de Ribeirão Preto vai para São Paulo. E se reúnem por causa que o governador fez esse chamado. É o que ocorreu naquela época. Josafá fez o chamado, fez uma convocação, buscando o Senhor em jejum. E todo o povo reuniu com Josafá e se pôs para pedir socorro ao Senhor. Às vezes, irmãos, como já falei, tem situações que às vezes você vai sozinho. É você só. Porque se envolve só você, só a sua família, né? Mas, às vezes, mesmo sendo só a sua família, você pode até pedir ajuda. Ou me ajuda em jejum aí, me ajuda em oração aí, não é? Me ajuda em oração, porque eu estou numa batalha, estou travando uma batalha feroz aqui. Entende? Então Josafá viu, né? E ele chamou e o povo reuniu e veio. Se você seguir lendo aqui, eles começaram a buscar o Senhor, né? Voltaram para o Senhor. Ele estava longe, ele estava, parece que quando o texto fala que eles voltaram para o Senhor, parece que eles estavam de costa para Deus, tinham virado as costas. Eles voltaram para o Senhor, começaram a jejuar e humilhar diante do Senhor e clamar em oração. E se você seguir lendo, eles vão reivindicar a promessa do Senhor na palavra. Porque se você ler no versículo número 6, ele vai dizer assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha bem, ele chega diante de Deus usando a palavra. Então ele vai orar, ele pega a palavra. É o que nós devemos fazer. A melhor forma também é nós apoiar na promessa, apoiar na palavra. Se nós apoiamos na palavra e chegamos diante de Deus com a palavra, aí a nossa oração, irmãos, ela está segura na palavra. Entende? Tem oração que ela se você toma a palavra, ela é uma oração, sim ou sim Deus vai responder ela. Quando você ora, tomando a palavra. No caso de Josué, ele tomou a palavra. E ele começou a chegar diante de Deus com a palavra em oração e falando, né? E se você seguir lendo, porventura, versículo 7, nosso Deus, não lançasse fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não a desse para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo. Eles estavam, irmãos, na terra prometida. Eles estavam na promessa que Deus tinha feito. Eles estavam ali. E de repente vem os inimigos para invadir e expulsar eles de lá. Aí ele chega com a palavra e fala para Deus: olha Deus, aqui é a promessa que o Senhor prometeu ao teu servo Abraão. Essa terra, esse lugar que nós estamos, é um lugar que o Senhor prometeu para nós. E aí ele ainda fala no versículo 8, ele diz assim: habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e a nossa angústia
e tu nos ouvirás e livrarás. Olha bem, irmão. Ele chega diante de Deus e fala: Deus, esse templo foi construído para ti. Por isso que é importante também nós orarmos como coro, como igreja. Ele vai no templo, entende? Ele reúne lá no templo e fala: Deus, esse templo foi construído e na tua palavra está escrito: se alguma peste, se alguma fome, se algum inimigo vier contra nós, e se nós nos postrar diante de ti nesse lugar e clamar, o Senhor nos livrará. Vem, irmãos. Por isso que nós temos que entender que a partir do momento que nós somos crentes, vai vir inimigos, vai vir lutas, vai vir provações, e Deus, ele permite para ver qual é a nossa atitude. Entende ou não? Está entendendo? Para ver qual é a nossa atitude, qual é a nossa reação. E só que o que eu destaco aqui também é que ele usa a palavra, ele apoia na promessa que a qual Deus, entende? Que a qual Deus havia feito no passado. Ele apoiou na palavra, e olha o que ele fala no versículo de número 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir. Aqui ele começa a mencionar, segundo os historiadores, os comentaristas, eles falam que esse povo que havia vindo, era os descendentes lá de Sodoma, vamos dizer assim, das famílias de Ló, os amonitas vieram de lá. Aí diz aqui, a palavra vem dizendo que agora, pois, eis que os filhos de Moab, do Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir. Olha bem, quando o povo havia saído do Egito, esse povo aí não deixaram eles passar por lá. E Deus não permitiu, só que eles desviaram de lá, e aún assim eles vieram para invadir a terra de Judá. Aí diz o versículo 11: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Olha bem, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles vinham e as terras que estavam ali, eles matavam todo mundo, eles destruíam. Só que quando chegou nessa terra desses dos Moabitas, que é esse povo que vieram, o povo de Israel, Deus não permitiu que o povo de Israel destruísse eles. Passou um tempo, aqui Josafá vem na sua oração e fala: olha, eles vêm pagar o bem com o mal. É o que diz o versículo de número 11: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora. Aí ele fala assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aí Josafá, ele fala assim: Deus, o Senhor é um juiz, executa o Senhor o juiz, faz o Senhor julgamento contra esses inimigos. Entende? Porque Deus tinha falado, já lá, quando o povo havia saído com Moisés, vindo trazer esse povo pelo deserto, Deus havia falado: não destrua. E esse povo se levantou contra Judá. E aqui Josafá faz diante de Deus e fala: tu farás julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Olha o que ele fala. Ele fala para Deus: ó Deus, nós não temos força, nós não sabemos, nós não resistiremos. Isso é humilhar, isso é buscar o Senhor, irmão. Porque buscar o Senhor não é só vir na igreja, não é. Buscar
é executar a palavra. Buscar o Senhor, irmãos, não é só abrir a boca e cantar. É cantar de todo o coração, com toda a alma. Porque aqui nós vemos que Josafá, ele ora, mas ele ora usando a palavra. E ele fala assim, não há força. E nós não conseguimos resistir essa multidão. Não há força, faça juiz. Entende? Tem uma situação que você não pode fazer nada. Sabia? E às vezes nós queremos adiantar o juiz. E você pode dar conta que todos os dias alguém nos leva ao juiz. Todos os dias alguém está nos julgando. Ou todos os dias você é julgado por alguém. Todos os dias. Quando nós não somos julgados, nós estamos julgando. Nós vemos alguém e já estamos fazendo juiz. É assim. Lamentavelmente a gente é assim. Não é verdade? A gente vê qualquer coisinha que vem de alguém e está julgando aquela pessoa. Entende? E aqui Josafá, na oração dele, ele fala: Deus, executa teu juízo contra eles. Nós não fizemos mal contra eles, ao contrário. E agora eles vêm contra nós, e eu não sei o que fazer, eu não há força em mim. Isso foi a busca do Senhor. Por isso que eles buscaram o Senhor. E aí, ele diz: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aí ele fala assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor, né? A minha esperança está em ti, Senhor. A minha força vem de ti, Senhor. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Isso é buscar o Senhor. E aí ele disse mais: todo Judá estava em pé diante do Senhor, todo o povo, como também as suas mulheres, as suas crianças, né? Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, todos irmãos, né? Os homens de guerra, as mulheres, as crianças, todos estavam de pé diante do Senhor. Antes de nós, antes deles querer fazer qualquer tentativa contra o adversário, eles foram se colocar diante do Senhor. Antes de você fazer qualquer coisa, vai orar. Antes de você fazer qualquer coisa, vai buscar o Senhor, vai ler a palavra. Entende? Antes de você tomar qualquer decisão, ora ao Senhor. É o que ele fez. E aí, se lembra o versículo 14 que eu li, a primeira parte? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha. E hoje a gente fica, não, nós não vemos o mover de Deus, né? E aí você vê, às vezes, hoje, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Às vezes você vê o Espírito movendo em uma pessoa só, não é? Mas diz que o Espírito de Deus vem na congregação. Olha o que diz aqui, Sou Jaziel, filho de Zacarias, filho de Mania, filho de Giel, filho de Manatanias, o levita da casa dos filhos de Asaf. Olha bem, veio o Espírito de Deus sobre a congregação, e ali estava esse levita, e o Espírito veio sobre ele, e ele profetizou. E olha o que Deus falou, quando o Espírito disse no meio daquela congregação, e disse: dai ouvido a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao rei, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então aqui, irmão, nós vemos que o Espírito de Deus veio e falou para Josafá e para toda a congregação, e falou assim: não tenhas medo. Entende? Não tenhas medo. Não assusteis contra esta multidão. Entende? Que nós, irmãos, às vezes como o outro dia estava falando, mas a gente tem medo de tantas coisas, né? Não é? Às vezes, como mencionei, medo até de barata, né? Medo mesmo. Se eu não, medo mesmo, medo, sai correndo.
de Josafá não era barata, não. Ele não ficou barato com isso aqui. E ele disse aqui que o Espírito de Deus veio e falou assim para eles: ó, não temas. Essa peleja, ela é minha. Só que eles, irmãos, se você ver aqui, Deus fala para ele amanhã, o versículo de número 18, 16, amanhã descereis contra eles. Aí Deus fala assim: amanhã vocês podem ir contra eles, mas não tem que pelejar. Olha o que vai dizer, ó. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Zir, encontrará-nos eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Deus fala assim: ó, nesse encontro você vai ter que levantar. Eles também não iam ficar parados, quietinho, não. Levanta e vai. Só que nesse encontro vocês não vai lutar. Tem, irmãos, peleja que nós não precisamos de lutar, e tem peleja que você vai ter que lutar. Entende? Tem peleja que você vai ter que lutar, mas tem peleja que não. Nesse caso aqui, Deus só falou para eles: ó, vocês vai se levantar amanhã e vai lá, mas não peleja, não lutes. Mas o que eles tinham feito antes? Eles tinham orado, eles tinham jejuado. A pergunta é: você está orando? Você tem orado? Você tem jejuado? Quanto tempo faz que você faz um jejum? Você tem buscado o Senhor? Ó, Jeremias, que se você falar para mim, e eu tenho buscado, mas como você tem buscado? Como? Jeremias 29, versículo 13. Ó, Jeremias 29, 13. Buscai-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, aqui diz, às vezes a gente fala: eu estou buscando, eu estou congregando, eu estou orando, mas não está fazendo o correto. E aqui diz: buscar e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado. Nós temos que buscar, irmão. Por isso que Deus, Josafá estava lá, né? Que o reinado de Josafá foi um reinado muito próximo, muito próximo. Entende? Às vezes você está com a vida até bem, né? A coisa está bem. Entende? Aí Deus permite certas coisas que acontecem para nós buscar Ele. E agora, e além de buscar, tem que buscar corretamente. Corretamente. Olha o que ele diz, ó: buscai-me e achareis, quando buscar de todo o coração. Eles colocaram de todo o coração, usar a palavra, entendeu? O Senhor falou que se em algum momento vier a fome, vier a peste, se os inimigos vierem, mas se são povo orar, o Senhor responderá. Sua palavra. Aleluia. Aleluia. Isso é colocar o coração, não é? Glórias a ti. Não é? E aí ele diz, ó: e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Mudar o seu cativeiro. Mudar, Deus quer mudar, irmão. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer mudar sorte, quer dizer assim, o seu futuro. Deus quer mudar. Deus quer mudar em Cristo Jesus. Jesus está aí. Eis que eu estou à porta e chamo, né? É o que o outro dia estava falando, né? Foi ontem, né? No áudio que eu mandei de Isaías 6. Nós temos que ir até as pessoas. Nós temos que ir até elas. Elas não vão vir. Nós temos que ir e falar. Nós temos que ir lá e falar: ó, Jesus morreu para te perdoar. Você é pecador. Nós somos pecadores. Não é necessário você ficar estendendo muita coisa, não. Que as pessoas também
na porta das casas das pessoas aí, eles estão muito ocupados e apressados. O dia que te atenda assim, já vai saindo. Você tem que ser, como disse, já. Você é pecador, nós somos pecadores, Jesus morreu para te salvar. Toma aqui a mensagem e já está saindo. Tem que ser rápido. Entende, irmão? Porque se ela já está aí, sim, fala do cérebro. Não, você não está vacinando. Sai daí. Cadê a idade está por aí também? É assim também. Porque tem crentes por aí também. Você acha que eles querem aprender? Eles nem, entendeu? Eles nem porque. É difícil dizer não, né? Tem muitos que falam não. Mas vem. Entende? Então o que você tem que fazer? Você tem que ir até lá e entregar a mensagem. Tem que ir. Eles não vão vir. Sabe, vai vir aqui. Vim, eu quero ouvir o Pai. Deus pode fazer no mover do Espírito. Entende? Pode até fazer. Deus já fez, né? Mas na sua maioria nós que temos que ir até eles. Também Isaías 55. Amém? Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Temos aqui: buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Os inimigos, alguém avisou para Josafá que os inimigos estavam vindo. O que ele fez? Buscou o Senhor. Buscou o Senhor. Jesus também, ele fala também no capítulo número 7 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 7. Jesus diz, ensinando a orar, que orar é buscar o Senhor. Olha o que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-á. Olha, Jesus que disse, palavra de Jesus. Ele manda: pede, quem pede, recebe, quem busca, acha. E Deus, o próprio Deus falou, através do profeta Jeremias: buscai-me e me achareis. Não dá para você entender? O profeta Jeremias falando: buscai e me achareis, né? Jesus falando: quem busca, acha, quem bate, abre, quem pede, recebe. O que Josafá pediu? Socorro. O que Josafá pediu? Ajuda. Entende? E eles tomou a palavra, né? Senhor, se por favor, se nós orarmos nesse tempo, se nós orar nesse lugar, o Senhor falou que se vier o inimigo, mas se nós clamar, o Senhor nos ouvirá. Irmãos, se Deus falou, através do profeta Jeremias, também no capítulo 33, ele disse: clame-me a mim, e eu ouvirei. Clama-me a mim. Ele manda a gente clamar. Jeremias 33, 3. Invoca-me
e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A vitória de Josafá foi tão grande, que naquele vale, onde Deus mandou eles ir, aquele vale colocaram o nome de Beraca, vale de bênção. Entende? Mas eles se levantaram, levanta, amanhã você se levantará e vai até o vale. Até então, aquele vale era um vale. Mas a partir daquele dia, colocaram o nome daquele vale, vale de Beraca, vale de bênção. Tudo por ir a ver e buscar o Senhor. Irmãos, Deus tem muita bênção para nós. Deus tem muito livramento para você. Entende? O que nós precisamos é buscar. Só que essa busca de Josafá, o resultado foi que veio o Espírito de Deus. Após o Espírito de Deus vir sobre a congregação, eles têm essa direção. Eles teve todo o governo, né? Deus falou: levanta, vai, vocês não vão pelejar, não faça nada, entende? O que nós precisamos, irmãos, é de ouvir a direção de Deus, ouvir o Espírito de Deus falar e nós atender o que Ele fala. Agora, se nós viemos aqui, você ouve a mensagem está falando para nós buscar o Senhor, a mensagem está falando para nós jejuar, a mensagem está falando para nós humilhar, não é? E está falando: se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, vai se abrir. Aí você ouve isso e fica lá. Não tem uma reação? Entende? Não adianta. Entende? Vamos colocar de pé? A irmã Ana vai levar o Senhor, pode passar aqui na frente. Nós vamos orar. Calada, nega, sumi, quer. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, a minha oração é que a tua igreja, em esta manhã, possa, Pai bendito, ter ouvido esta palavra. E se, ó Pai, despertar, que nós não venhamos, ó Pai bendito, nos acomodar, que nós venhamos nos atentar pela Tua palavra. Tantos acontecimentos, tantas situações adversas, tantos problemas, dificuldades que estão ao nosso redor, até mesmo a nossa nação. Ó Deus, nós estamos vendo, vivenciamos situações nunca vistas. Ó Deus bendito, e tudo isso, ó Deus bendito, é o Senhor permitindo para ver o que nós vamos fazer, qual é o nosso posicionamento. Que a tua igreja se posicione dentro de ti, ó Deus, que nós venhamos nos posicionar e clamar e buscar. Calabra naga sui de quebra naga sui de quem, labra naga sui de caba naga sou de quem, Senhor. Que a tua filha, o teu filho, ó Pai, que seja uma situação talvez individual, familiar, ou qualquer que seja, Pai, que venha, ó Pai, através dessa palavra, se posicionar a buscar, e o teu Espírito Santo virá. Diz que o teu Espírito vem sobre a congregação. A minha oração é que o teu Espírito Santo venha, ó Deus, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de todo aquele que o buscar, sobre a vida de todo aquele, ó Pai, que te invocar. Invoca-me, disse o Senhor, clama-me a mim, e eu vos ouvirei, eu vos responderei. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, papai, tenha compaixão, papai. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo. Assim como Ezequiel profetizou, após haver profetizado naquele vale de ossos secos, aqueles ossos viraram carne, vieram carne e tendões sobre aqueles ossos. Depois tu farás
aqui, ó Deus bendito, triste, se alegra, ó Deus bendito, no poder da tua presença, do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, para a glória, para louvor do teu nome, que assim seja, e o teu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Amém.